E vamos ter nessa segunda-feira, às 18 horas, lá em Belo Horizonte, o jogo válido pela 8ª rodada do Brasileirão Feminino. O América Mineiro recebe o São Paulo às 18 horas. As duas equipes precisam vencer de lados diferentes. São Paulo precisa segurar a sua posição na tabela, enquanto que o América precisa o mais urgente possível se recuperar no campeonato, já que está lá embaixo, é o último colocado do campeonato. Então, no mínimo, vai ser um jogo muito interessante. Nós vamos trazer para vocês aí as prováveis escalações e, claro, a campanha das duas equipes e o histórico desse confronto de América e São Paulo e América. Pois então, bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras todo o Brasil. Estamos de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino e o destaque a esse jogo que acontece nesta segunda-feira às 18 horas lá em Belo Horizonte entre América Mineiro e São Paulo. Exatamente, jogo válido pela 8ª rodada. Mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal sabe que o conteúdo vai ser show de bola, né, galera? Por isso, por favor, já conta com o seu like no começo do vídeo. Você que tá chegando aí agora, tá vendo qual que é do nosso canal, assista. Se no final você gostar, aí sim vale a pena você deixar o seu like. E claro, se não se inscreveu, peça essa moral, se inscreva e ajuda a gente a subir nas tabelas. Conto com vocês. Pois bem, galera, um jogo no mínimo interessante entre América Mineiro e São Paulo, os dois times em lado distinto da tabela. São Paulo é o terceiro colocado, o América é o último. São Paulo precisa vencer para não deixar os líderes escaparem, ficar ali no bolo, enquanto que o América precisa urgentemente, certo, de uma vitória para tentar sair da última posição do Brasileiro Feminino. Então, o Jorge Victor vai ter que fazer umas mudanças radicais no time, porque o time corre o risco esse ano de cair, já que perdeu muitas jogadoras importantes no ano passado e o América não foi atrás de jogadoras, como fizeram os outros times, e atrás de jogadoras para tentar recuperar o que perdeu. Mas é um jogo muito interessante, o América tem que vencer, procurar vencer, e o São Paulo também não pode pensar em perder, porque não pode deixar os líderes avançarem. Então, vamos ver então como será que esses dois técnicos vão escalar suas equipes. Olha só, gente, o histórico do confronto entre São Paulo e América foram apenas 3 partidas, exatamente. Uma vitória do São Paulo, um empate e uma vitória do América, que o América surpreendeu o São Paulo no Brasileirão no ano passado, em Cotia, vencendo de virada as soberanas do Tricolor Paulista por 3-1, exatamente. Então, o confronto tá igual, uma vitória para cada lado e um empate. Quem será que vence agora? Coloca aí nos comentários. E a campanha das duas equipes nesse Brasileirão que está muito disputado, um Brasileirão que promete esse ano. Já estamos chegando na 8ª rodada, jogos muito parelhos, as equipes tentando buscar a sua melhor posição no torneio. O São Paulo, por exemplo, está em terceiro lugar com 16 pontos, dividido aí com Palmeiras e Corinthians, só perde em saldo de gols, tem 5 vitórias, um empate e uma derrota, com 12 gols marcados e 5 sofridos. Um aproveitamento de 76%. A última partida foi contra o Grêmio em Cotia. Naquela ocasião, São Paulo venceu o Grêmio por 3-1 pela 7ª rodada do Brasileirão Feminino. Pois bem, e as espartanas do Jorge Victor? Olha só, está na última posição, da 18ª posição, com 1 ponto, com 0 vitória, 1 empate e 6 derrotas. Teve 3 gols marcados
e 19 sofridos, gente. Olha só, 4% de aproveitamento. O América muito mal este ano, pior do que as equipes que foram promovidas aí, de repente, como Vitória e o Misto. Então, bem pior. O América perdeu para a Ferroviária por 4-1 pela 7ª rodada do Brasileirão Feminino e o América precisa se erguer. Essa é a campanha das duas equipes do campeonato. Pois bem, galera, e como é que os dois técnicos, o Thiago Viana e o Jorge Victor, podem escalar suas equipes para esse confronto? Vamos ao campinho, vamos ver como o Thiago Viana vai entrar para esse duelo e o Jorge Victor, que precisa vencer o mais urgente possível para tentar sair da zona de rebaixamento o mais rápido possível. Então o América tem que buscar, tem que ser ousado, tem que fazer alguma coisa para ver se sai dessa zona da rabeira ou do último colocado. Então, como é que os dois técnicos vão entrar em campo? Vamos lá para o campinho e vamos conferir como o Thiago Viana das Soberanas do Tricolor Paulista e o Jorge Victor das Espatanas podem entrar para este grande duelo. Vamos lá para o campinho. Então está aí o campinho, vamos começar com as Soberanas do Tricolor Paulista, que no caso são as visitantes. No último jogo contra o Grêmio, o Thiago Viana promoveu aí a titularidade da Clarinha, né? Quem sabe conhece a Clarinha, sabe que ela é boa de bola, né? Então a Clarinha entrou aí e a Carol Gil ficou no banco. Então, agora a Bia Menezes que se cuida aí nessa titularidade, é muito importante aí. Temos a Carol Gil pode jogar de zagueira e a Clarinha desafogar aí a esquerda quando a Bia Menezes não puder jogar. Mas convenhamos que mesmo com essa contusão da Bia Menezes, a Carol Gil deu conta muito bem do recado. Pois bem, então vamos fazer aqui num 4-4-2 para a gente ter uma ideia como é que o Thiago Viana vai entrar para este duelo contra o América. O América, tudo bem, que não tem nenhum ponto, aliás, tem um ponto na tabela, certo? Mas não tem nenhuma vitória, mas está jogando em casa. Então o São Paulo tem que tomar os cuidados e não inventar. Como no jogo contra o Grêmio, por exemplo, ele não inventou, ele foi no sistema 4-4-2. Então vamos lá, com a Carlinha no gol, não pode deixar de ser, né? A Carlinha vem surpreendendo a cada jogo. Na lateral direita, a jogadora que eu considero no momento a melhor lateral direita que está jogando no Brasil, a Bruna Caldeirão. Certo? Alguém pode discordar de mim, beleza, pode discordar, mas na minha visão, na minha leitura, a Bruna Caldeirão é a melhor lateral direita que tem no Brasil no momento. Então, o miolo de zaga, a Tayla, que sinceramente, cara, a Tayla tá jogando muito mais do que ela jogava no Grêmio, tá até me surpreendendo a Tayla. E a Rafa Soares, que a gente sabe a pegada que ela tem, né? Uma jogadora ótima, decisiva e de ótima marcação, a Rafa Soares. Pois bem, e na esquerda eu vou aqui apostar com a Clarinha, né? Vou colocar a Clarinha aqui, mas não se surpreendam se ele vir com a Carol Gil, qualquer uma das duas que jogarem aqui nessa posição vai dar conta do recado. Então tá formado aí o quarteto da zaga do São Paulo e o meio de campo. No último jogo, por exemplo, ele foi com a Robinha, certo? Mas eu vou insistir aqui, já que a Camilinha não pode jogar, não tá podendo jogar, ainda tá em recuperação. Eu vou aqui com a Carla Alves, aqui no meio de campo, certo? Juntamente com a Preniger. Então tá aqui a Vanina Preniger fazendo a dupla de volante aqui no meio de campo das Soberanas. Do lado direito eu vou colocar a Aline Milene, certo? Aliás, a Duda Serrana, certo? Aqui do lado direito. E do lado esquerdo a Aline Milene. Cadê ela? Tá aqui a Aline Milene, que tanto faz jogar na esquerda, na direita. A Aline Milene no meio de campo, ela é bem versátil. Então tá aí o meio de campo das Soberanas do Tricolor Paulista. E o ataque, gente, não tem o que dizer, né? A Crivellari
pode não estar marcando gol, mas ela é incrível, como ela é oportunista e ótima servente, né? Então, muita gente vê a jogadora quando ela marca gol, atacante, mas o pessoal esquece da obediência tática da jogadora, é o que a Crivellari vem fazendo, certo? E tá jogando muito. Então tá aí o time formado pelo Tricolor Paulista. Se ele for de repente no 4-3-3, aí ele pode aí adiantar a Serrana ou vir com a Milena Carioca, né? Milena Carioca pedindo passagem, se ele for no 4-3-3, certo? E também ele pode optar aí também por vir com a Gadu ou a Vitorinha. Só que a Vitorinha tem jogo importante dia 26, né? Contra o Corinthians pelo Sub-20. Não sei se a Vitorinha vai estar à disposição. Mas tem a Gadu também que pode fazer esse meio de campo muito bem, certo? E a própria Soraya também, de repente, se ele optar no ataque. Então, o que vocês acham dessa provável escalação das soberanas? Carlinha, Bruna Caldeirão, Tayla, Rafa Soares e a Clarinha. No meio de campo, a Serrana, Vanina Preniger e a Carla Alves. Bem, gente, eu venho conectando aqui a Serrana já há um tempo, né? Para mim, ela não seria titular. E aí, a Aline Milene do outro lado. E no ataque, a Crivellari e a Isa. Como eu falei para vocês, não se surpreendam também se ele vir com a Robinha no lugar da Preniger, já que ela marcou um golaço aí no último jogo. Então, de repente, vocês sabem que ela tem cadeira cativa com esse gol, então, né? Então, imagine, né? Então tá aí a provável escalação das soberanas do Tricolor Paulista para enfrentar o América lá em Belo Horizonte nessa segunda-feira às 18 horas. Pois bem, meus amigos, e as espartanas do técnico Jorge Victor? Vocês sabem que o América é o último colocado, não tem nenhuma vitória, apenas um empate. E vai jogar com uma das melhores equipes do torneio no campeonato, que é o São Paulo, que está embolado com Palmeiras e Corinthians com 16 pontos lá em riba, lá em cima na tabela, né? Então, o América precisa se recuperar o mais rápido possível, porque daqui para frente fica muito perigoso, né? Então, tá na hora aí, não concordo com algumas escolhas dele, né? Então, ele insiste em algumas jogadoras e, claro, também no esquema, por exemplo, 5-3-2 ou 5-4-1, né? Então, o pessoal esquece que muitas vezes o ataque pode ser a melhor defesa, né? Então, ele coloca muita gente na defesa e aí fica poucas jogadoras no meio de campo, e é onde o América sofre. Então, ele deve ir com a Sandy, né? Uma ótima goleira, a Sandy, capaz de não ficar no América, né, para a próxima temporada, né? Nesse sistema de 5-3-2, vamos lá, ele vai aqui com a Duda Nascimento aqui de ala, né? Aqui de ala, a Duda Nascimento, e a Maiara como a zagueira, fazendo também às vezes a lateral aqui quando a Duda Nascimento vai para frente. Então a Mimi aqui no miolo, certo? Tá aqui a Mimi, certo? Mimi também, não sei não, hein, galera? Pois bem, e a Duda Teixeira aqui completando aqui esse trio de zaga do América. E a outra ala, ele vai com a Ana Clara, uma boa jogadora Ana Clara, viu, gente? Boa jogadora Ana Clara, certo? Ela deve fazer esse papel aqui de ala aqui, ó, na esquerda, certo? Então tá aí o quinteto de zaga e uma referência aí ajudando no ataque as duas alas, a Ana Clara e a Duda Nascimento. E no meio de campo, no caso do 5-3-2, ele vai com a Kailane aqui fazendo a volância, certo? Kailane que caiu demais o futebol dela, não sei o que aconteceu com a Kailane, que era uma grande promessa do futebol brasileiro. Pois bem, no meio de campo, ele deve ir na direita com a Emily Dubai, tá aqui a Dubai, certo? Do outro lado, ele vai com a Laís. Cadê a Laís?
Cadê a Laís? Tá aqui a Laís, certo? Aqui no meio de campo. Então tá aí formado o trio do meio de campo do técnico Jorge Victor para Espartanas. E aí no ataque, a Dani Ortolan, que jogou de reserva no último jogo. Não é à toa que o América perdeu por 4-1 e adivinha quem foi o gol, né? Então, ela entrou no segundo tempo, então, tá aí, né? Um dos motivos, Dani Ortolan no banco de reserva. E aqui a Ana Júlia do lado da Dani Ortolan. Pode ser também a Stephanie não tá aqui, né? Não tá aqui não. Mas a Stephanie também pode ser uma opção aí para o time do América. Então tá aí formado o time do América para enfrentar o São Paulo nessa segunda-feira às 18 horas. Olha só, a Sandy, Duda Nascimento, a Maiara, Mimi e a Duda Teixeira, com a Ana Clara fazendo a volância na esquerda. No meio de campo, a Laís, a Kailane e a Emily Dubai. No ataque, ele vai com a Ana Júlia e a Dani Ortolan, tá? E tem a Stephanie que pode entrar aqui, que no caso não tá aqui no campinho, tá bom? Então tá aí, meus amigos, minhas amigas, as prováveis escalações, o histórico e a campanha das duas equipes no Brasileiro Feminino de 2026. Nós já temos aqui o quinteto de arbitragem que vai comandar esse jogo de América e São Paulo. Olha só, o árbitro número 1 é a Michele Peixoto Safatle, do Ceará. A assistente 1, a Érica Mara da Silva Lopes, de Minas. A assistente 2, a Caroline Costa Silva, também de Minas. O quarto árbitro é o Gutenberg Gonçalves Pinheiros, de Minas Gerais. E o analista de campo, o Ângelo Antônio Ferrari, também de Minas. É o quinteto de árbitro para esse jogo de América e São Paulo. Pois bem, galera, vamos fazer o pós-jogo de América e São Paulo. Esse jogo acontece segunda-feira às 18 horas lá em Belo Horizonte. É jogo transmitido pela N Sports. Exatamente, a N Sports é responsável pela transmissão. Pois bem, vamos ficando por aqui, desejando a todos aí um grande final de semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.